Bom, ela foi Miss, é uma baita de uma atriz, ela faz de A a Z, eu sei porque eu tive com ela no palco ali, sabendo o que ela está fazendo. É linda, é uma atriz incrível, foi Miss e é uma atriz, olha, até rimou. Eu estou com uma das grandes mulheres que eu conheci na minha vida. E eu posso falar que se não é a The Best, é uma das The Best. E cabem poucas numa mão. Suzy Rego. Ai, Martiniano, meu amor. Eu amei. É muito engraçado, né? Amei já essa E na verdade é a nossa primeira história. Eu não podia deixar de começar essa história que eu sonho tanto, que é discutir essa nova identidade que a gente está tendo, né? Você se identifica com o que está acontecendo? Como é que você faz? Você separa todo mundo, você junta, você faz? Eu não podia deixar, porque a gente teve momentos maravilhosos de conversa até 4, 5 da manhã, no palco, fora dele, com o filho. E tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Eu sou o tio legal. Ai. Pelos pequenos, não, né? Atualmente bem grandes, Marco e Máximo. Como eles estão? Maravilhosos, 13 anos, 13 para 14, meus gêmeos. E você é o tio legal, porque num dos aniversários tinha uma coisa que era assim, vamos facilitar a vida de todo mundo, vamos perguntar o que é que eles querem, né? Exatamente. Então, o que eles queriam era mais um controle de um videogame, porque já tinham um. E aí eles queriam mais um controle. E aí você comprou, você presenteou com o mais top Master Plus Mega. E eles amaram. Por favor, mandem uma mensagem agradecendo ao Martini, ao tio Martini. E eles te agradecem porque você... Sabe o que você é? Você é um tio legal. Gente, existe coisa melhor do que isso? Você virou o tio legal. Eu vou trabalhar com o Martini. Com o tio legal? E vai sempre o tio legal, né? É o tio legal, sim. É legal sei lá. É legal como amigo, é legal como parceiro de cena, como autor, diretor, encenador, ensaiador, roteirista, Mas meu amor, um tatu cheira o outro, a gente estamos igual. Mas eu acho muito importante ressaltar, falar sobre isso, Martini. Você sabe que uma das características da nossa profissão amada é a inconstância, né, as entre-safras e a instabilidade. Mas você sabe que eu te chamo de dínamo, porque eu digo que existem 8 Martines, que, enquanto tem um aqui, em Rio Preto deve ter uns 2 fazendo peça, no Rio de Janeiro provavelmente tem um ali que está arrumando um cenário, que está arrumando um figurino. Então o Martini é esse cara do teatro, das artes, da entrega, que se tiver uma lantejola fora do lugar, ele é capaz. Você não esquece isso. Não, presta atenção. Essa mulher entrando para fazer até o casamento no Separe, tinha um vestido lindo, todo rebordado com pedras pretas que estavam lindas, né? E estava faltando uma. E eu olhava para aquela pedra e me dava uma coisa, porque não combinava. Se fosse a do meio, estava tudo bem. E eu fui no depósito, peguei... Foi até o centro da cidade, o lugar onde ele comprou as primeiras e comprou mais uma reserva. Nunca mais me entra em cena faltando aqui. Então, assim, esse detalhe, carinho de uma pessoa que me via, eu chegava, sei lá, um presinho assim, não, nós vamos fazer uma escova. Como? Ele pegava a escova e o secador, senta aí e cuida da sua atriz, cuida do seu cenário, do seu figurino. Olha, já fiquei aqui com o Martini no teatro. Umas 4, 5 vezes, né? Não, mais. Nós já fizemos temporadas desde 2015. Deve fazer 10 anos que nós fazemos juntos o casamento, até que o casamento nos separe, que é um texto seu e da Cris Nicolotti, com quem você começou. E depois fez com a Viviane Alfano e depois com você. Fez com Viviane Araújo também. Vivi Araújo, meu Deus do céu, antes de tudo. Então, assim, eu sei do seu cuidado, eu sei da sua entrega, eu sei do seu empenho, eu sei disso. E assim, quando a gente tem esse tipo de coisa, é muito louco, né, Suzy? Você fala muita coisa séria, a instabilidade toda. Eu acho que hoje em dia, enquanto as pessoas trabalharem pelo resultado, não vai rolar. O trabalho é exatamente esse. É você trabalhar para que tudo aquilo seja uma estreia para o público que vem ver. A gente está no palco do Teatro União Cultural, que é o teatro que eu estou gestor. Claro, vocês vão ouvir barulho porque não tem aquela coisa de podcast, de mesa, de microfone. Tem os microfones bárbaros, custam caríssimos. Mas a gente vai ouvir um barulhinho aqui, um barulhinho ali, porque a gente está no palco, da onde a gente
Porque isso aqui, na verdade, é a nossa casa. A gente faz televisão, você é muito mais do que eu. Aliás, teu último trabalho foi maravilhoso. Cada dia mais você pega essa história. E a gente está no palco onde a gente sempre quis fazer, que é uma salinha de visita para discutir essa história dessa identidade depois dessa pandemia toda. Foi para você, com os dois e com o Fernando, graças a Deus vocês estão bem de saúde, foi complicado? Extremamente. Cara, não é uma pergunta idiota. Não, eu entendi a sua pergunta. Você ter, né? Você largar uma história, um sucesso, Martim, você é uma mulher de sucesso. Extremamente complicado. Eu estava com você em mais uma das temporadas de Até que o Casamento nos Separe, aqui mesmo nesse União Cultural, após nós termos feito várias turnês, várias viagens apresentando essa A gente peça. tinha 7 casas vendidas. Exatamente. E nós estávamos num momento onde, por exemplo, você tentava equacionar sessões extras a porque pedidos. era lotado, Nós exatamente. Lotando muito. E isso foi interrompido abruptamente num março de 2020. Eu lembro perfeitamente. Ao mesmo tempo, eu tinha terminado também uma excursão no Nordeste com Mulheres de Shakespeare. Mulher de Shakespeare eu estava com a Ana Guasque. Com a Ana Guasque, exatamente. E a Ana abrindo uma temporada, ela é do sul do país, para fazer no sul. No sul, e não ia... No Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, enfim, e outras cidades, né? Nós fizemos um bocado de Nordeste. E isso foi assim, foi uma parada, você sabe disso, violenta. E com muita dor, de muita história acontecendo, de muita... Sim. De uma insegurança muito grande, né? Você falou assim, Suca, eu não sei o que te responder. Eu não sei se a gente faz semana que vem. Eu não sei se vai fechar tudo. E eu lembro muito bem disso, te explico por quê. Os meus filhos foram para a escola numa quarta-feira, 11 de março, é meu aniversário. Eles foram para a escola e voltaram, e eu fiz um bolinho em casa para eles. Sempre tiveram muitas festas, sempre gostaram muito de buffet, sempre gostaram muito de reunir, né, os amigos todos, fazer aquela festança gostosa para criança de 8 a 80, ou mais que isso. Sim, né? que a gente foi, Sim, nossa, tem fotos em todos. A nossa brincadeira era isso. Mas eu falei, gente, eu não sei, tá em suspensão aqui, parou, fiz em casa, Fernando estava trabalhando. Na quinta-feira eu falei, não, vocês vão para a escola. Mas na quinta-feira mesmo eu decidi, não vão mais, e eu não vou esquecer. Porque eles pararam de ir para as aulas numa sexta-feira 13. Que foi quando realmente... Você lembra que a gente foi, eu e Edu Saqueiro, com um bolinho na calçada, Sim, um afastado do outro? Lembro demais. Fizemos de um máscara, bolo, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Máscara, levando o bolinho. Você do lado de lá, pegou o bolo. E tudo muito esquisito, nós fomos todos nós, muito abraçativos. Pegajosos. Não, de amor, de carinho mesmo. E você não poder fazer nada disso. Não né? poder fazer nada, não poder sair, né? Que loucura. E aí, assim, você sabe que eu te acompanho direto, nós nos falamos sempre, e você dizendo, Suca, eu vou fazer o teatro online, vou sim, eu vou fazer da minha casa, eu vou fazer de um estúdio. Porque se isso não se reinventa, eu comecei a fazer o quê, Neide? Eu sei. Eu tinha um vizinho que tinha um cachorro, pitbull, enorme. Então eu ia gravar o cachorro. Não, peraí, como é que é o cachorro? O pitbull meio rouco. O pitbull, assim, o pitbull alternativo, né? Ele tá complementando qual é o problema? É porque ele tava irritado. Coitado. Vai, conta a sua história. Não dá, né? E aí o que acontece? Toda vez que ia gravar a Neide, o cachorro latia. E passava às vezes moto, né, pedra. E ele fazia... Gente, olha, um festival de onomatopeia, eu quero ouvir a moto de novo. A o cachorro fazia... E aí o que acontece? Comecei a gravar a Neide meia-noite, 1h da manhã, que era tudo tranquilo. E aí eu me via, eu falava, meu Deus do céu, né? Não era uma solidão, porque eu acho que exatamente isso aqui nos alimenta muito, né? Palco. A gente pode estar do jeito que for, a gente já chegou aqui de qualquer maneira e vocês não têm ideia de como o palco cura a gente. E aquela história de fazer Neide toda noite, toda a história, de postar, de ficar, de fazer a coisa engraçada. Me lembro de uma Neide que eu fiz do senhor
Fala, pô, cuidado que o homem está difícil. Dá uma chance para o vizinho. Tem aqui o seu Antônio, 92 anos, com a croquis nova, com a dentadura, limparam, fizeram a sobrancelha. E, na verdade, isso, como é que foi essa tua... Eu acho que quem tem filho, né? Acho que você renasce todo dia, né? Porque é uma comida, é um carinho, é um abraço. Como é que você guiou esses meninos que estavam em plena adolescência querendo... Né, com os hormônios a 1000 por hora. Eles são mestres, Martiniano, eles são professores, eles entenderam de uma forma tão expandida o que estava acontecendo. Você sabe, o Marco e o Máximo são caseiros, eles é impressionante, gente, é impressionante a personalidade dos dois, parece que eles têm 98 anos cada um, né? Porque eles são calmos. Você fala, vamos lá, a história do pula-pula que eu queria levar eles, aquelas coisas, né? Não, a gente vai, mas não tem essa ansiedade que é, na verdade, o que me preocupa muito. Assim. Você, mãe de gêmeos, 2 moleques lindos, Fernando a 1000 por hora. Como é que você vê essa galerinha de hoje em dia que mira tudo na internet, nas mídias sociais? É um susto para você isso? Porque existem muitos frustrados, né, e muitos autoritários com uma pouca idade, com pouca maturidade. O que acontece é o seguinte, eu imagino que para todos nós, e não estou falando mal de ninguém quando eu digo isso, acho que é um surto de todos, adultos, adolescentes, senhores, crianças, todo mundo o tempo inteiro desconectado do pessoal e conectado nesse negócio, ou num tablet, ou num videogame, quer que seja. Isso é verdade. O que acontece é que entre nós temos essa combinação, nós temos esse trato entre nós que não tem jeito. É assim, tá excessivo, eu faço uma coisa, eu mando, eu desligo, pronto, não tem mais internet, não tem conexão, simples assim. E vamos fazer o quê? Mas nós, eu e Fernando, nós temos que propor algo. Então, Fernando ensinou o Márcio está jogando xadrez, que é uma coisa. Eu nunca consegui ganhar dele. Eu sou péssimo em xadrez, mas tudo bem. Então você precisa oferecer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Vamos desenhar juntos? Ou vamos na cozinha tentar alguma coisa entre nós? Uma coisa simples, talvez não envolva facas nem o fogo, mas quebra um ovo aqui. Não, eu falo sobre vocação. É por isso que eu amo você. Mas é lógico. Não, mas é verdade, porque se você propõe alguma coisa para uma criança, você está tirando o comportamento dela de ficar grudado numa história. Eu tenho medo. Na verdade, obviamente, é muito difícil a gente falar, porque perguntar para ela, eu conheço, mas eu quero saber eu quero que vocês conheçam que essa atitude de pai e de mãe, de propor, de buscar, de descobrir um talento, uma história, né? Acho que é o máximo que adora, coisa de internet, que explica como é que faz, onde é que grava, onde é que põe, onde é que coisa, como é que filma, e começou a passar aspirador, e começou a entender uma posição dele dentro de uma casa, né? E assim, existe também algo sobre a nossa conduta. Então, a conduta é o quê? Aqui, primeiro que a nossa casa é LGBTQIAPNO, qualquer letra e símbolo que se inventar. É uma casa democrática, é uma casa de artista, é uma casa de expansão de consciência, então nenhum preconceito é admitido, nenhum. E eles não têm, né? Eles não têm nada. Não tem, mas tipo assim, viado, eu falei, viado não é ofensa, eu sou viada, essa casa é viada e ninguém xinga ninguém de viado. Ai, mãe, é brincadeira. Não, se é brincadeira, todo mundo ri junto. Se é brincadeira, quem também... A sua intenção era chamar a pessoa de quê? Era para xingar, era para ofender? Não, é zoeirinha. Eu falei, então, temos que ter cuidado com as zoeirinhas também. E tem uma coisa que é maravilhosa, que é a história do palavrão. Ah, sim. Isso é bárbaro. Eu coloquei numa peça isso. Eu coloquei numa peça. Quando nós morávamos numa outra casa, num outro apartamento, a nossa casa não tinha um quadro, não tinha decoração, não tinha nada. Então lá era uma casa livre, era a casa das paredes riscadas. A casa inteira era riscada, rabiscada, desenhada, pintada. Fernando desenha bem pra cacete, tinha aqueles quadros que pareciam... E era liberado. Então assim, chegava uma criança e falava...
pode riscar a parede? Pode, ali, ó, tá ali giz de cera, lápis. E os adultos também. Adulto também, pode, bicha, trabalha ali a sua criança interior, pode. E era assim, mas era assim, livremente, sempre teve essa bagunça. E aí a história do palavrão é que, lógico, né, eles querem se expressar e palavrão sempre parece muito libertador, né, muito moderno. E eu dizia, bom, vai acontecer o seguinte, eu vou abrir agora o momento do palavrão. Serão 5 minutos de palavrão à vontade. E isso para eles, para os meninos e para os convidados também. Dizem, ai tio, adoro vir para sua casa, ter esse momento do palavrão. E aí eles nem conversavam, era só palavrão mesmo. Puta que pariu, caralho, porra, tá foda. Então, eu vi isso não é mentira. Era um minuto. E quando acabava o 5 minutos, ela falou assim, ok, para, mãe, só mais um? Não. Acabou. Acabou. Daqui a pouco eu abro mais uma... Mais uma caixinha de pergunta, é a caixinha do palavrão. O lugar que eles adoram é no Monza. Eu tenho um Monza, todo mundo sabe disso. Então, entra no Monza. Mãe, pode falar palavrão? Eu digo, pode, daqui até em casa pode. Então, assim, eles meio que associam. O Monza... É a caixinha do palavrão. Falar palavrão. Agora sim, até perdi um pouco desse controle todo, porque eles são sim, jogadores. Também, né? Não, mas tem hora que eu chego e falo, escuta, deixa eu falar uma coisa. A vizinha ali tá falando, meu Deus do céu, essa mulher tá acabando de pancar desse garoto, porque o menino gritando. Pode falar? Pode falar o que ele fala? Pode. Para, arrombado! Eu falei, gente, o pai tá enchendo de pancada. Porque quando eu ouço uma coisa assim, eu falo, meu Deus do céu, será que eu posso ajudar minha vizinha, meu vizinho? Tá acontecendo alguma coisa? E eles falam, ai mãe, é do jogo. Eu falo, mas é exagerado, tem limite. Então, essa forma de você se comunicar com eles é uma coisa muito engraçada, porque você, na verdade, você abre um alerta para eles, por que eles estão fazendo no comportamento, porque os outros vão entender o que eles estão fazendo. E aí, cada vez mais, eles são muito esclarecidos em relação às histórias. O papo é muito reto. É sempre papo muito reto lá em casa. Então, sobre você estava falando, e o seu filho pegou o aspirador e tal. Eu digo, gente, faz uma coisa, dá uma arrumada na cama de vocês, assim, como vocês acham legal. Do jeito que quiser. E aí é o que eu te falo, Martini, é a escola do elogio. Cama, tá engruvinhada, eu falo, isto está um espetáculo. Show de bola, manifestação da sua criatividade. Faz isso na minha cama também. Então, assim, o que acontece muitas vezes é sempre uma gongada num adolescente, numa criança, numa coisa. Bom, eu falo. No adulto, né? Você se mata para fazer uma peça, vê uma pessoa de fora e fala, não gostei. Ué, você não gostou, mas você não é o dono da verdade, um monte de gente gostou. Né? Fica essa coisa de você não ter uma... Essa identidade, essa coisa que eu busco hoje, Su, é muito assim. É por isso os nossos longos papos de todas as maneiras, porque tem horas que eu me sinto muito vazio em relação a ter um fole que me dê fôlego para poder fazer coisa. Não, tem que dar importância ao que tem importância. Quem tem importância é quem saiu e veio te assistir. E sentou aqui e procurou um lugar para parar, para estacionar o teu carro e tomou o seu café da sua da cafeteria, da cafeteria e veio e sentou aqui e respeitou o teu horário. E pode até discordar. Aquela parte da peça, achei chato, achei não sei o que. Ok, mas esse te prestigia. Então, mas quem vê uma foto sua e fala, tá, mas não tá parecido com Clodovil, porque Clodovil tinha outra coisa assim. Sinceramente, 2 palavras, meu ovo. Primeiro que assim, hater, eu tenho pena. Eu falo, podemos ser melhores. Manda um beijo. Amor, e outra coisa, quer ver? Você estava falando sobre comportamento de adolescente. Nós vamos nos frustrar. Todos. Então, mas eu queria jogar mais, eu queria falar, que pena. 23 horas já estou sendo bem legal. Se fosse pelo pai, seriam 9h30 da noite. Eu estou dando 11. Então, lembre-se sempre do copo, né? Meio vazio ou meio cheio, não é isso? Sim. Então, lembre-se disso, que é uma atitude positiva. E outra, se eu falei não, é não. Fique triste, você tem esse direito. Eu fico também. É isso, galera. Educação é uma coisa que vem de casa. Ensino é professor, né? Vai ensinar matemática, português, mas a coisa de educar e
Isso é uma das poucas... acho que é uma das poucas mães, pais, que vivem de verdade numa democracia. Ou seja, você respeita eles, mas desde o momento... Você ensina o respeito para eles em relação a tudo na vida, né? Aos tios, ao vizinho, ao horário de dormir, que apesar de serem... E eu acho que isso você faz uma coisa que é incrível, porque eles têm uma coisa chamada limite, que Sim. é o que eu tive Sim. muito tempo na minha vida e sempre soube o meu limite, de não ultrapassar o meu limite, de não dormir numa casa de uma pessoa que eu não fui convidado, de não mexer nas coisas, de não avançar da intimidade de uma pessoa. Eu sempre converso com eles e falo sobre como eu era. Então eu pensava assim, na minha casa tinha regras, né? Tinha regras. Eu sou filha de militar da reserva, virginiano, então tinha regras. Mas às vezes eu queria poder quebrar uma regra. Então eu falo para eles, vamos criar regras que nós possamos negociar, que vocês concordem, mas que a gente possa quebrar também, gente. Então assim, ter flexibilidade e entender. Até porque você tem evolução, você evolui. O relacionamento evolui, muda. As crianças vão mudando, o Fernando vai mudando, as perdas que vão acontecendo. Mas eu digo assim, tem umas coisas que eu acredito que elas sejam bem válidas de nós para vocês e o contrário também. O banho é até às 19 horas. Eu não quero saber da sua vida afetiva, eu não quero saber da sua dificuldade com geometria, eu não quero saber do sono que bateu depois do futsal, eu não quero saber. O banho é até às 19 horas. Do contrário, vai ficar sem comer. É uma coisa simples de entender. Você sabe que funciona? Perfeitamente. Inclusive, um fala, olha, faltam 2 para as 7. Vamos tomar banho logo? Mãe, valeu eu entrar aqui? Eu entrei aqui. Valeu? Eu falei, valeu pela sua responsabilidade. Eu fico pelo bom. Seu comportamento. Eu vejo isso, eu vejo isso. Eu digo assim, tudo bem, passou, ficou exausto, tal, não sei o quê. Às vezes ele fala assim... Sério, mãe, hoje eu tô muito cansado. O Marco tá no banho. Vai estourar o meu tempo. Eles têm responsabilidade. Então é isso que eu falo. Cara, você pode estourar o tempo e você ainda vai ter o seu jantar, mas sabe por quê? Porque você está com... Você não está desmerecendo, você está sendo honesto. Você não está me ludibriando, você não está passando da regra. Essa partida aqui é tão importante, falta um pouco. Eu falei, mas você está atento. Então, isso é que é bacana. Isso é que é... E eu vou falar uma coisa para você. Não, muito pelo contrário, não são crianças chatas, não são frustradas, não são deslumbradas. Ó, e tem... Eu vou dizer uma coisa. Se posicionam, tá? Se posicionam. O quê? Você lembra do aniversário? Lembro super. Vamos tirar uma foto? Ai, tio, que saco. Pô, presta atenção. A gente vai lá, né? A gente tem que... E era foto para revista, para coisa. Ah, tio, tá, beleza. Falei, pô, vamos negociar uma parada? Vamos tirar uma foto. Sua mãe e seu pai fizeram essa festa para vocês com tanta história, né? Aí eu mandei aquela parada do jogo. É verdade, tio. Não, mas eles tinham 6 anos, 5, sei lá. Eu falo, gente, existe uma coisa linda. É muito legal. Porque você não cria uma pessoa chata, você não cria um menino frustrado. Não, eu tenho... te falando, a conversa é muito como é que fala? É uma conversa muito aberta. E eu falo, tem uma coisa tão bonita, entendeu? Que funciona tanto entre seres humanos, que é o sistema da chantagem. Então é o seguinte, escuta, faz aí pra nós que agora nós estamos precisando, entendeu? Quanto? Falei, 10, 20 pro meu crédito no jogo. Faz um negócio, cara, vamos ser parceiro aqui. E eles dão risada com isso. E muitas vezes fazem na camaradagem, mas de vez em quando eles negociam. E assim, claro, vão mudando de criança, né, pra puberdade, da puberdade pro início da adolescência. E tem coisa que agora tem vergonha, não querem mais fazer. Deixa eu fazer um vídeo assim. Você vai postar? Eu posso postar? Não. Pode ficar na sua galeria quando você tiver saudade. E o mais louco é que ela não posta. Não. Você respeita claro. E eles sabem que não... Senão eu trago a confiança deles. Sim. Puta, às vezes eu falo, eu estou pedindo um favor como Suzy Rego, a entidade que trabalha para nós. Aí assim, posso não participar, ser só o cineasta? Posso ser só o videomaker? E aí não tem texto?
Por quê? Porque eu tô com vergonha, porque eu não tô com vontade. Legítimo, tá certo. E tem dia que fala assim, não, hoje todo mundo entuba, nós temos que fazer. Amor, eu não me privo de falar que eu acho que isso é uma educação, se não é perfeita, é muito quase perfeita. Porque eu vejo como eles lidam com tudo, com o teu sucesso, com o sucesso do Fernando, com seus compromissos, 2 meses fora, 1 mês aqui, com Fernando as fazendo entre-safras. As entre-safras de pode, não pode. Ah, eu queria, não tem, que acabou o dinheiro, não tem. Nossa, como assim? Falei, é assim, nós somos artistas, portanto, instáveis. Então tem hora que tem e tem hora que não tem. E aí o Márcio falou para mim, eu tenho uma ideia para você. Baixa um aplicativo de busca de emprego. Eu falei, eu te amo muito. Esse otimismo. Não, mas tem que saber. Você ensina a vida para umas crianças que estão, daqui a pouco são homens, né? Com certeza, porque mas ontem outros eram pais, crianças... um pai é arquiteto, o outro pai é um dentista. Sim, quem tem emprego, amor, a gente entende essa coisa. Agora, ao mesmo tempo que você também tem essa relação tão verdadeira, tão aberta, tão honesta de ser humano para ser humano, mesmo sendo filho, não é um mandar, você vai porque eu quero e acabou, você negocia, você explica, você está ensinando esses meninos, numa falta tua do Fernando, deles seguirem com uma base muito boa na vida. Te assusta o outro lado? Eu vejo uma abertura muito desmedida em relação aos adolescentes, mesmo que tenho sobrinhos, tenho, enfim, filhos de amigos, e vejo coisas que eu não consigo acreditar, né? Uma ignorância no sentido de ignorar, não é do pejorativo, de coisas que as pessoas falam à torto e à direito, principalmente com essa onda de preconceito, homofobia, machismo, feminismo, não se sabe o que é, né? E não se respeita, já que pretendemos viver numa democracia. Sim. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu tenho que te respeitar. Se é tão violento o que você pensa, eu não convivo com você, mas o respeito eu tenho que ter. Sim, pelo aquilo que você quer. Te assusta esse outro lado deles conviverem com tanta gente num colégio bacana, parará, enfim, num colégio na rua, no futsal? Assusta essa história, ou você acha que essa base para eles estão dando formando uma personalidade que ele já sabe se defender um pouco dessas influências? Não, o que acontece é assim, e que nós damos muita abertura para que eles se manifestem. Então, algumas coisas eles defendem um pouco, alguns amigos, mas de algumas liberdades, mas eu digo, uma coisa que existe é o seguinte, aqui ninguém tem medo de ninguém. Aqui ninguém tem que ter medo de ninguém. Mesmo que você discorde comigo, né? Ou, sei lá, citar um exemplo. Ou mesmo que você mande fazer e diga não.com porque eu quero, acabou. Não é uma questão de medo, vai muito mais pelo respeito, né? Só vai pelo respeito, né? Não pelo medo da pessoa, porque ela acaba fazendo escondido, né? O que você está introspectivo? O que acontece? Quer conversar? Quer falar? Não, eu tenho medo. Tem medo de quê? Eu tenho medo do que você vai pensar ou do que você... Não, mas então assim, a hora que você se sentir à vontade e quiser conversar e achar legal falar comigo, mesmo que seja uma coisa, uma dúvida sua, você pode... Questionamento, né? Pode questionar, pode falar. Então, por exemplo, início assim de adolescência, de começar a se interessar e de querer, de gostar de uma menina e de achar que, sei lá, de repente pode começar, quem sabe, começar a namorar e não sei o quê. Aí, Martini, eu não tenho que ter medo nenhum, não. Eu tenho que dizer, não, é o momento. Não é o momento é de ter bastante amizade na escola, colegas, né? E tudo bem, eu respeito seus sentimentos, eu sei como é. Começam, né, os primeiros encantamentos, os primeiros entusiasmos, mas de qualquer maneira, nós temos um bando de coisa ali da 8ª série para fazer. Entendeu? Então, eles, na verdade, assim, eles são muito ocupados, né? Eles são muito responsáveis em relação a estudo, a trabalho. Mas também tem um monte de preguiça, tem um monte de... São sim, adolescentes. Sim, claro, mas aí eu te falo, assim, de boa, eu falo de boa. Tem um negócio que não é bacana, que não é bom jogo, entendeu? Tentar me tirar de otária, porque é o seguinte, eu também... Não, isso não é mesmo. Eu também... Isso, eles vão se prejudicar bastante. Então, aí eu falo, não é bom negócio, vamos jogar juntos, vamos entender as etapas.
Nós passamos por uma experiência aí de talvez de pular etapas. Então assim, olha, a nossa união, por mais que agora você não entenda, então eu estou sendo proibido de fazer tal coisa, ou eu estou sendo vetado. É porque eles são inteligentes, né? Eles são inteligentes. Então pode ser... Usam as palavras, né? Eles têm a inteligência, pelo conhecimento, pela essa abertura que você deu, eles acabam tendo argumentos muito fortes, né? Com certeza, mas existem coisas que, assim, quando eu tenho 12 anos ou eu tenho 13 anos, eu ainda não tenho essa compreensão. Com certeza, então mas com certeza. Eu acho que eu estou sendo proibida de fazer algo que eu considero, como era, né, quando eu tinha essa idade, que eu queria ir nos bailinhos e não deixavam. E aquele argumento não me convencia, porque outra amiga minha ia, e a história do todo mundo, mas você não é todo mundo. Então, e assim, cada casa tem uma dinâmica. E tem horas que eles se chateiam, mas tem horas que eles também entendem. Entendeu? Que eles também entendem. Eu quero ir viajar no final de semana com os meus amigos que vai ter no sítio. Não vai, menino, não vai, porque tem um negócio de um carrapato aí, eu tô cismada, não vai. Acabou! São meus tesouros, meus filhos. Por enquanto, não. E acabou. Mas tem outra coisa legal para fazer. Ou quem sabe na outra semana. Ou quem sabe dar uma caprichada aí para ganhar um 8, um 9 numa prova, que aí isso é bom jogo. É a escola da chantagem, entendeu? Ué, vai lá, faz teu corre. Faz teu corre. Então, de vez em quando, eu sou surpreendida por coisas assim. Mãe, você falou na hora, eu fiquei bravo, mas olha aí, ó. 7 de 8 na prova. Parabéns, cara, o teu empenho trouxe esse resultado. Não, e você e o Fernando também estão... Quer dizer, o que eu vou falar com o Fernando, que eu quero convidar o Fernando para cá, porque aí é outra conversa. De um amigo, mas assim, você também tem essa coisa de falar, viu? Não é que eu estava certa, a nossa atitude estava certa, estava certa. Não, e eu sempre falo, eu erro muito, eu me equivoco também. Mas é óbvio. Mas é uma coisa que assim, o adulto sempre tem razão, o pai está certo. Já que você está certo, eu falei, quem está falando isso é você. Eu estou dizendo que eu estou tentando chegar num resultado que seja satisfatório para todos nós. Para todos nós. A última coisa da minha intenção é eu ser a certa ou eu provar para você que eu sei. Não, cara. Quando eu te vejo feliz, quando eu te vejo assertivo e quando você teve uma conquista pessoal sua, que você foi lá e me provou, isso é motivo de assim, um grande aprendizado para mim. Foi o que eu estava falando para você, o que eles fizeram durante a pandemia, como eles foram compreensivos, como eles diziam, vai tudo melhorar. Não, e ficaram em casa muito calmos, né? Fizeram olha, eu fiz a 5ª série, eu fiz a 6ª série, não mandaram um diploma. Entendeu? Eu me lembro de você estudando. Nossa, geometria. Enlouquecida para poder dar aula. Eu dei aula online para a escola deles, que eles tinham que aprender a decorar, fazer não sei o quê. E eu falei, eu vou dar uma aula super legal. Eu queria te perguntar, essa história toda, quando passa a Suzy Rego atriz, né? Esse trabalho que você fez agora foi incrível, bem diferente de tudo aquilo que você já fez. E tem coisas relevantes na tua carreira. Acho que só tem coisas relevantes, né? Acho que você nunca fez uma coisa média. Você tem um trabalho acima da média. Tem. Na média. Ela tem. Você não precisa fazer edição. Só vai falando ela tem, você tem. E como é que foi isso dentro desse trabalho maravilhoso? Eu adorei Todas as Flores. Como você está vendo essa mudança de comportamento dentro da dramaturgia? Dramaturgia. Isso. Eu ainda vou fazer aula de voz agora com a... Olha, é assim, Todas as Flores realmente é uma gratíssima surpresa. É claro, a partir do momento em que você tem um público que já consome streaming, que gosta de séries, de filmes, de documentários, que tem a autonomia para assistir a hora que quiser, da forma como quiser, pausar, voltar, repetir. E você acha isso bom? Você acha isso excelente. Bom? Tá, eu queria sua opinião sobre isso. É claro que nós estamos falando o seguinte, o Brasilzão aí ama TV. Não, uma novela naquele horário que fica sim, lá. Eu sou cafona, tá? O quê? Eu adoro assistir a novela no horário que passa. Eu também adoro.
Mas, enfim, isso é hábito nosso, mas também gosto muito de ver uma novela no streaming, acho interessante. Eu sou pisca, eu maratono de uma vez. Não consigo. Eu sento na televisão, amor, eu durmo feito uma passarinha. Nada, não, durmo, amor, durmo. Aquele sofazão lá de casa que a gente adoro, deita, aquilo lá delícia. ele tem um antídoto para sono. Eu não consigo ver o jornal das 10 que eu... Nossa! Que bênção! Não é? Ah, muito Sou bom. uma pessoa completamente desinformada porque eu não sei o que está acontecendo no mundo, entendeu? Mas dorme que é uma beleza. Mas durmo que é uma beleza. No sofá, na cama já não consigo dormir. Mas enfim, nós vamos levar do trabalho. esse sofá lá para cima, eu já resolvi isso. Ok, você redecora a casa de novo, porque também é decoradora. Nossa, fala. Decoradora de texto. Deixa eu te falar uma coisa sobre texto. Durante a pandemia, os meninos precisavam se apresentar, coisas da escola, não sei o quê, e falava que eles todos tinham uma dificuldade grande de fazer o que é o meu ofício, é decorar um texto e reproduzi-lo, enfim, e tal. Eu falei, então, olha, eu me convido para um bate-papo na escola. Porque ela é dessa também, a professora não interessa, ela se convida e fala, hoje tem uma aula minha, e a pessoa fala, tá bom, o que eu posso fazer? Nós fizemos, a brincadeira foi mais um bate-papo mesmo, descontraído com eles, para eu ensinar o método CRA, que é o meu método. Porque como que você consegue, Suzy, como vocês conseguem no teatro durante 1h20, 1h30, 2 horas, 2h40 dominar aquele texto? Eu falei, porque é simplesmente... Os boletos que a gente tem para pagar. Inclusive, e aí nós temos, é lógico, né, você que tem uma trajetória extremamente bem sucedida, que é capaz sim, Eduardo Martini, martiniano, esse martini que eu vou beber todo. O que é? É capaz de fazer 8 espetáculos concomitantemente, sem esquecer uma fala. Porque assim Às vezes eu embolava, porque tinha uma fala que a boquinha dessa moça ficava com a venda, que era falar vocês. Você lembra qual é a fala que eu ficava esperando? Fala. Era sobre o cheque... Vocês mulheres são... Não, era sobre o cheque especial, não era sobre o cheque especial? É. Era relativamente proporcional. Eu falava, porque o cheque especial está ligado diretamente... Era relativamente... Relativamente ligado. Não saía. Relativamente. Só que eu falava relativamente e ela fazia assim, ó. Ia chegando Vou perto. fazer um parênteses, eu tenho que fazer. Faça. Estava no Teatro Itália, uma senhora na terceira fila, e ela fazendo, o homem fazendo a micção, o banheiro levanta a tampa, isso é um pinto, um chuveiro, e a mulher, as gargalhadas, eu na cara da mulher. Três poltronas no Teatro Itália. O Teatro Itália lotado, as pessoas aplaudindo. Ela falou, a senhora acha ela bonitinha? A senhora acha? A senhora mesmo, da terceira fila. A senhora, meu dedo tá torto, a senhora mesmo. Eu não enxergo. Queria morrer. E ela fez assim, ó. Bem baixinho, só eu escutei. Eu não conseguia falar, eu não conseguia ir pra frente. Porque a mocinha do lado viu, né, que a senhora não reagia e ela cutucou a senhora. É comigo? Não enxergo, meu filho. Ela estava de óculos, uma senhora loira, bonita, estava de óculos assim, rindo, mas na minha cara. Ela não estava rindo a coisa dela, ela estava tudo muito certo. E aí, claro que a pessoa tem que pegar a senhora. A senhora bom mesmo. É assim, a senhora mesmo. Meu dedo tá torto? É a senhora. Não, eu não enxergo. Eu queria... Não enxerga, mas tá com o cabelo maravilhoso. Imagina se enxergasse, vamos embora. Bom, e aí, aqui mesmo acabou a luz, você lembra? E agora? Agora não tem nada, você não vai fazer nada. E ficamos improvisando sobre o casal, a luz voltou, falei, agora a gente vai. E já rimos muito, já fizemos muitas histórias, o que é maravilhoso. Mas você estava falando do texto que você decorou, o método CRA. Método CRA. Que método é esse? É muito simples. O que é? A situação, então, é sobre o casal brigando. Então, a primeira coisa que faz do CRA é o C. Contar. Você conta o que é. Nessa cena, Duda, Tavinho, eles vão brigar por conta do carro, que ela não sabe manobrar o carro. Você conta a história, você se familiariza, você se inteira da história. Então, assim, eu posso não saber as falas, mas eu sei o que é. Nesse momento, é o meu caso. Nesse momento, a questão é sobre a paixão deles, o amor deles, é sobre eles estarem 20 anos juntos e, puxa vida, eu não sei a sequência. Sim, mas eu sei do que se trata. Isso aí já é você já entrar na história. Tá. Né?
O R, repetition, que é ensaio em francês. Repetir, 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 repetir. Repete para o copo, repete para o relógio, repete para a mesinha, repete no chuveiro, repete, 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 se ouça, repete. Vamos lá, eu sei a história, agora eu sei repetir, então eu vou registrar essas falas comigo. E o A, arrasa! Foi o maior sucesso. Até hoje, eles se lembram do método CRA. Na internet, o método CRA. Método CRA. Suzy Rego. Maravilhoso. Marca registrada. Não tem problema. Qualquer coisa, Suzy peça Rego. a Rego. Exatamente. Agora, e Flores? Todas as Flores. Me conta. Um projeto maravilhoso, que lógico ele foi criado para a TV aberta, com as mudanças que você sabe que acontecem. Exigentes. Então, o João Emanuel Carneiro, autor, adaptou, enxugou, fez aquilo tudo lá, eram 180 capítulos, passou a ser 85, né? 85. Imagine o que ele não teve que fazer de mudança. Mas o João Emanuel tem isso, ele tem essa tinta forte para contar as histórias. Que é uma coisa que você tem noção de quanto você, não é melhorou porque parece que era ruim, quanto você amadureceu nessa coisa que você tem há anos fazendo televisão e você consegue se enxergar. Você consegue chegar ao tamanho que você tem dentro de uma dramaturgia? Olha, assim, você sabe que eu sou curiosa, eu sou interessada e eu sou, assim, dedicada. Eu estou com o Fernando Vieira já há 20 anos. A partir da convivência com o Fernando, ele fala, observe o mundo, observe as pessoas, observe os personagens que temos na vida. Quando você observa, você consegue, às vezes, você consegue pegar uma forma de se expressar com o corpo, com as mãos, o outro, então assim, a observação, o andar, quando você vai realmente construir aquele personagem que vem ali, vem dos autores, pesquisadores, vem, lógico, numa sinopse, vem ali com um certo perfil, é uma pessoa muito... vem com um caminho. É uma pessoa muito ansiosa, é uma pessoa que se atropela, é uma pessoa extremamente tranquila, zen, é uma pessoa má, claramente má, não, dissimulada, enfim, vem com aqueles, né, com esses ingredientes e junto também com a direção, com a preparação de elenco, é claro que você vai emprestar muito do que você tem. Mas aí também chega uma hora que aí é só você, né? Que aí não tem o que fazer. Que aí você tem que produzir, você tem que dar, você tem que doar, sim, você tem que fazer. Mas você consegue enxergar. Tinha coisas que eu via de você, acho que o que você fez com o Zé Maia, que era maravilhoso, Império, aquela mulher, 2014, Império de Agnaldo Silva. Tá, então já tem um bom tempo. Você consegue, esse hiato, essa coisa... você consegue ver o quanto você... Olha, eu te agradeço. Você acha não, eu te agradeço, estou falando de verdade. Não, Thiago, mas eu te agradeço por dizer. Eu recebo com muito amor, com muita gratidão, mas eu falo para você também, eu tenho uma outra coisa que, sem dúvida alguma, você vai concordar comigo, tem que ter texto bom, meu amigo. Não, ok. Você pode colocar... Tá. Mas você também tem uma coisa de não acomodar, né? Não. Eu percebi coisas que você fazia na novela de detalhes mínimos, sutilezas, que talvez você não tivesse, ou não tinha explorado, ou não tinha descoberto. Essa coisa da maturidade, você acha que é uma maturidade que vem junto com a idade, com os filhos, com a pandemia, claro, e que isso te dá uma relaxada em relação a isso? Vem também, eu volto a te falar, você é um trabalhador incansável. Tem que ser com trabalho, tem que estudar, quando você encontra um colega que também gosta disso, senta aqui. Sabe o que é? Aquela cena eu estou implicando, porque eu não queria usar aquele xingamento, eu não queria usar aquela palavra, eu queria procurar uma coisa que não acha, mas você já sabe que já está... Que é diferente de ego, né? Sim. De proteger, de não falar, de se defender, vem pra cá, de não um fazer. Jogo de vôlei, eu vou receber, a outra vai levantar, você vai bater, o ponto é nosso. Sabe, eu tive essa alegria não de dividir, mas de multiplicar o set com a Thalita Caralta, que é de uma generosidade, de um olho no olho. Pois é, e aí então, você vê você vê essas coisas assim, eu tenho muita aflição quando eu vejo pessoas na internet muito chamativas, digamos assim, postarem coisas de uma
É difícil falar, né? Porque senão parece que eu estou julgando, e não estou julgando, eu estou só comentando. E de uma soberba, de uma potência, de uma coisa, porque eu faço, eu aconteço, e que cria uma frustração muito grande nas pessoas, porque a gente tem que... Nós estamos falando sobre a nossa profissão. Sobre a nossa profissão, porque sobre na verdade o que acontece, a pessoa que não... atores e atrizes, se a pessoa que não tem... A pessoa que não tem uma oportunidade, porque não trabalhou, porque fez um caminho errado, porque não teve uma chance, porque busca em lugares errados, porque não tem uma orientação, enfim, né? Você batalhou, você saiu de lá da Ribimboca, da Parafuseta, e veio para São Paulo com 19 anos, com 18 anos, para fazer as coisas que você tinha que fazer, morou e fez. Não é esse clique. Eu vou te dar uma interrompida aqui para falar o seguinte: o que eu percebo que pode acontecer, e é um equívoco, é que existem pessoas que vão para as redes e elas são bastante expansivas, descontraídas, desinibidas. São pessoas expressivas. Mas isso não quer dizer que sejam intérpretes. Não, intérpretes. Então fale sobre esse Charlie. Vou falar sobre esse Charlie, que ele é maravilhoso, que ele tem uma tendência, que ele tem uma inspiração, que ele tem não sei o que. Leia esse texto, faz esse texto. Muitos não sabem começar, porque não tem um método CRA. Não, porque não sabem, primeiro, do que se trata aquilo. São pessoas que muitas vezes não sabem nem ler. Eu já fui um pouco, não é criticado, já me chamaram a atenção. Acho que era o que dizia. Bom, existem atores e existem desinibidos. Não. É porque para mim me dá aflição. Eu vejo muita gente que fala, nossa, Edu, e quando você fala isso eu também te agradeço. Edu, você tem sorte, que sorte, porque não é questão de sorte, é questão de um trabalho, e você sabe o tamanho do trabalho que é, e é um trabalho que cansa, que dá nó na garganta, que você fica resfriado, que você não pode ficar, que você tem que cantar, que você tem que fazer, que você tem que fazer a mecha no cabelo, que você tem que limpar uma coisa, você tem que atender uma coisa de família, um falecimento de um parente, de um amigo, de uma história, isso tudo... Toda a vida real que acontece. Pois então, essa história da vida real que é muito grande, porque eu tenho referências na minha vida muito fortes, né? Eu tenho o Marco Nanini, que é uma pessoa referência para mim. Eu tenho a dona Fernanda Montenegro, que me ajudou com 3 palavras, quando eu comecei a fazer teatro no tablado. Eu tenho você, pela história que a gente criou, de um segurar na mão do outro, e a gente dá a volta nos eventos que a gente fez, nas histórias que a gente fez. E eu tenho medo dessa palavra influencer, né? Porque você influencia uma pessoa a comprar esse celular, e às vezes esse celular a pessoa não usa, não gosta, não sabe o que é, mas ela está sendo paga para isso, né? E isso está criando muita frustração nas pessoas em relação a ser ator, a ser atriz, a ser famoso, né? Bom. E isso tem um ônus muito grande que a gente passa, né, diariamente, e volta lá na primeira pergunta em relação aos seus filhos, né? Que eles não têm esse deslumbramento em relação ao que o pai que está fazendo peças incríveis, ao que a mãe que está na televisão. Mas veja por quê. Porque eles já nasceram numa fase da vida onde todo mundo é gravável, instagramável. Isso é perigoso? Não. Isso Você acha não? Eu só coloco o seguinte: antes nós éramos conhecidos pelos nossos trabalhos, famosos, porque nós éramos as pessoas, e ainda somos, que faziam a TV, né, que eram gravadas e exibidas, né, ou nos palcos, ou em qualquer manifestação artística que seja, né, no cinema, num circo, numa exposição, o que quer que fosse. Então, meu Deus do céu, eles são artistas. Eles já nasceram com todo mundo se grava, todo mundo se posta, todo mundo se assiste. Então, para eles, assim, a diferença é que os pais são artistas profissionais. Entendeu? Então, para eles não tem esse deslumbramento. Minha mãe é só mais uma pessoa das milhares. E para um outro, como é que é a tua visão? Não é nem análise, não é nada, nem crítica. Como é que é a tua visão para aquele que não tem esse pai e essa mãe, que já nasce com essa informação, com essa base, que é uma coisa muito séria, porque eu vejo cada dia mais as pessoas que me chegam pedindo trabalho, que nunca começaram, são pessoas muito frustradas em relação a chegar onde você... Mas as pessoas conhecem o que é, Martini? Então, é exatamente isso que eu estou falando. O que existe é assim,
É que eu queria falar sobre isso um pouco, para poder dar um caminho para as pessoas. Longe de qualquer crítica, tá? Então eu entro em algum projeto, em alguma coisa que me exponha, digamos, sei lá, um show de realidade desse, entendeu? Isso me expõe dentro de um jogo. Isso não me chancela ali, não, né? Não. Sim. Como artista. Sim. Não, eu sou participante de uma experiência, Então, eu ouvi já de algumas pessoas, porque eu queria ser famosa, feito você. Eu falei, mas famosa pelo quê? Então, é a mesma coisa comigo. Eu queria fazer uma peça vestida de mulher. Não, você quer fazer um personagem feminino? Não, mas não sabe o que é, não sabe como funciona isso aqui, não sabe, pessoas que às vezes vão numa gravação e falam, não acredito, aquilo que vai passar envolve tudo isso? Envolve, porque é profissional o negócio. É profissional. Sim, cada um tem uma função. Mas muitas pessoas não sabem o que é, não sabem que existe uma preparação para um autor, para um redator, para um pesquisador, para um colaborador. E ali tem um gestor, tem uma produção que vai fazer tudo isso, né? E assim, nossa, ai que lindo, ainda tem isso, tá? Ainda tem, ai que lindo, eu quero ser isso, é que eu quero beijar aquele moço. Mas muitas vezes não consegue nem proferir uma frase. Você fala, não é nem isso, né? É porque, na verdade, ela está trabalhando pelo resultado, não pelo trabalho. Nem sempre é essa pessoa, então eu tenho que ser justa. Nem sempre é esta pessoa que está nessa posição do deslumbramento, da fama, nem sempre ela é responsável, ela foi escalada. Não, ela foi escalada, ela foi empurrada pelos pais, ela foi empurrada por uma mídia, pelos amigos. Eu sigo pessoas, eu quero ser aquela pessoa, né? E a gente sabe que não é, né? Bom, eu falo isso, eu não estou criticando, eu só estou abrindo o olho para você, pai e mãe, para você que está aí na internet com 10, 15, 20, 50 anos, que você não vai ter a beleza dos 20, dos 30, né? Você pode fazer tudo o que você quiser, mas não se frustre por um caminho maravilhoso que você seguiu e que você tem rugas, que você tem, né? Ou está acima, essa padronização de uma beleza que você tem que ter. E eu imagino também, Martini, que assim, que algumas dessas pessoas, quando imaginam que eu tenho um glamour muito grande e que começam a conviver com o nosso cotidiano enquanto artistas, talvez se desencante e fique só ali naquele nicho de olha, eu do it yourself, eu faço, eu ligo minha câmera, eu falo sobre as maravilhas que eu tenho, meu cabelo tem, meu corpo tem, isso que tem, não sei o quê, então eu não preciso de direção, eu não preciso de... Não precisa de estudo, não precisa de nada. Né? Então assim, mas também, olha, tudo bem, tá aí. E até onde chega esse caso horroroso do Jeff, que acabou numa ânsia, numa vontade de querer acertar, de querer trabalhar, de querer fazer, pagar para um cara e esse cara assassinar. Fica aqui o meu grande, com certeza o nosso grande abraço à mãe, à família, que perdeu um menino que tinha uma vontade de ser e foi enganado por uma pessoa que se dizia produtor. Então, hoje no nosso meio, com a internet, é muito fácil as pessoas se apresentarem da maneira que querem. Tem uma moça que vem aqui, que ela se apresenta com o nome de uma produtora de elenco, pedindo convite. E eu descobri isso, eu falei, não dou, porque a minha amiga, que tem o mesmo nome que você, é a produtora de elenco e já viu. A pessoa vazou. Nunca mais pediu. Sabe? Então, assim, você querer trabalhar é uma coisa. Quando você acompanha o trabalho de uma pessoa como a Jéssica está aqui, exausta, né, amor, de estar aqui, porque está acompanhando o nosso trabalho, é muito trabalho. Nós estamos aqui há um tempão fazendo para você, é o primeiro programa que eu estou fazendo e não tem ego nenhum, sabe por quê? Porque eu amo poder discutir a identidade, o comportamento das pessoas desde muito tempo atrás, quando eu sofri um grande assalto na minha vida e eu mudei o meu comportamento, as minhas referências, os meus ideais de carro, de relógio, de roupa, de corpo, porque eu vi que a minha vida gente, é um tiro, é uma coisa de uma unha assim, que fica azulzinho e verdinho e que não me pegou, senão eu não estaria aqui. Então, quando você conhece o perigo do outro lado, né? Dá uma angústia, né? Porque como eu queria ter conhecido esse Jeff e ter falado, para de ser bobo, não vai pagar ninguém para entrar em novela, que isso não existe.
Né? Essa falsa, esse sonho que deixa você às vezes meio cego e que você embarca em coisas loucuras, que você dá chance para as pessoas que não têm, que vão puxar o seu tapete, que vão, sabe, há que ter um pouquinho de calma, né, e de parcimônia, de falar, isso eu vou. A gente sempre fala, né? Su, eu tenho uma peça maravilhosa, Martini, vamos fazer uma coisa? Aí ela fala, vamos ler? O vamos ler faz assim, ó. Ah, peraí, vamos ler, então o que que é? Vamos ver se aquilo tá bacana para o momento que a gente está fazendo, né? A gente começa do início, apesar de já termos, eu tenho um teatro, ela tem coisa, nós temos histórias, a gente pode fazer tudo. Bom, eu vou te falar uma coisa. Vamos ler, já fizemos leituras na sua casa, já fizemos na minha casa, já fizemos leituras aqui com plateia, que maravilha. Maravilhoso, a gente fez muita coisa. Muita coisa. E eu tenho uma surpresa para você. Nossa, mas é muito elegante. Mas é muito elegante, sabe por quê? Porque eu tenho uma admiração por você. Meu amor. Eu tenho uma gratidão. E vou chorar mesmo, dane-se, porque você é uma pessoa que nunca... Acho que nunca você me desamparou como amigo, como amiga, como incentivadora. Essa merda quebrar uma lâmpada, eu tô ferrado, porque custa uma fortuna a lâmpada hoje em dia. Os dentes também, né, amiga? E a gente sempre gosta de brindar. Quiser ajuda? Com um espumante. Hoje é o nosso primeiro programa de vários, não sei o que vai dar, mas é. Antes de qualquer coisa, a gente fala em parceria, eu até deixei aqui, eu queria muito agradecer ao Aguinaldo da Solução Cabos, o Grupo Solução, porque hoje a gente chegou aqui cedo para gravar e aconteceu o quê? O meu cabo da internet dançou. Eu liguei para uma amiga minha, para a Tami, da TAC Iluminação, falei, Tami, pelo amor de Deus, ela me passou o contato do Aguinaldo, e o Aguinaldo me cedeu, me ofereceu, me presenteou com um cabo de mais de 100 metros de internet, para a gente poder realizar o que a gente tinha programado hoje. Te agradeço muito, Aguinaldo, te agradeço muito essa parceria, sem me conhecer, o cara nunca me viu. Olha aqui, tá falando a coisa aqui. A Solução Cabos fica na Rua Aurora, 140, aqui em São Paulo, na Santa Efigênia. Queria te agradecer demais, cara. Demais você ter acreditado no projeto que você nem sabia de nada, a gente nunca se viu. E são essas parcerias que eu brindo. A lâmpada, Jesus. Acho que eu vou voltar para cá, né? É, melhor. Pro fundo, obrigado. É a pessoa que nunca abriu uma champanhe, é isso? Viva! Não chacoalha, não. Não? Não. Por quê? Porque vai derramar. Ah, derramar a gente enxuga. Cadê as crianças? Para dar uma limpada aqui depois. Amor, você sabe o quanto eu te amo? Eu te amo demais. Te amo muito. Muito obrigado. Te agradeço. Fica aqui, registrado. Eu estou inventando, mas eu estou tentando tirar. Quer ajuda? Tá desesperado? Não, eu não estou conseguindo mesmo. Você bota isso no Fast Motion, tá? Abre. Bom, amanhã a gente abre a garrafa. Uhul! Viva! Amor da minha vida. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu amor. Senta aqui. Agora vai sentar aqui. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Obrigado por você, essa pessoa que nos ilumina tanto. Tem que olhar, não tem que beber olhando, né? Gente, é o primeiro programa Identidade. Se você gostou, comente, curta. Tem aquela coisa do sininho também que você tem que fazer, mas isso nada é obrigatório. Só vai ser bom para mim se for bom para você, só vai ser bom para você se for bom para mim e vice-versa, porque a gente está aqui, eu te amo. Obrigado por tudo. Você. Obrigado. Beijo nas crianças. A gente vai falar muita coisa bacana. Você se identifica com o que está acontecendo agora? Menina, gostei. Você se identifica com o que está acontecendo agora? Você se identifica
com esse comportamento, às vezes maravilhoso, às vezes absurdo das pessoas, é isso que a gente quer discutir aqui. Se você tem uma boa pauta, manda eduardomartini.vip@gmail.com. Não tem problema nenhum, meu produtor acabou de quebrar o celular dele, mas é no celular, um iPhone 14, já saiu 17, ele compra semana que vem, não tem problema nenhum. Já saiu 17? Já saiu 17, na minha cabeça. Te amo. Saúde. Saúde, tchau, namastê. gente. Beijo. Tcharará.